Olá a todos. Esta conversa que eu vou estar iniciando aqui nessa gravação é sobre o tema da educação permanente em saúde e que faz parte deste processo de formação da educação permanente em saúde em movimento, como a gente denomina. Eu vou começar por uma imagem que recentemente fez muito significado para mim, que é uma imagem a partir de uma entrevista dada por um artista chamado Marcelo Iuca. Eu não sei se todo mundo conhece Marcelo Iuca, eu faço uma rápida apresentação. Marcelo Iuca era componente de um grupo chamado Rapa. Provavelmente tem muitos aqui que já escutaram músicas do Rapa ou ainda escutam músicas do Rapa. E o Marcelo era baterista desse grupo e ao mesmo tempo ele é ainda, né? Um militante que fazia e faz da linguagem musical um processo de práticas sociais. Então ele, morador do Rio de Janeiro, trabalhava com meninos, meninas nas comunidades do Rio de Janeiro, tentando trazer essa relação que a música, a arte podia ter na produção de novos significados para a vida daqueles meninos e meninas. Há mais ou menos uns 14, 15 anos atrás, num contexto de intensa violência urbana no Rio de Janeiro, o Marcelo Iuca é abordado, provavelmente num assalto, e ele acaba tomando 8 tiros. Uma das consequências graves destes tiros é que ele acaba tendo uma ressecção na coluna, ele fica paraplégico e ele perde uma força, um manejo completo que ele tinha de um dos braços. Naquele momento, e é muito interessante ver a entrevista dele desse 2014, ele passa a viver uma situação que era, primeiro, se ele ia sobreviver, não ia sobreviver, segundo, quais seriam as consequências desse tipo de situação que ele estava passando e as perdas que ele tinha sentido. De uma certa forma, ele relata nessa entrevista, uma entrevista que recentemente saiu na revista Cult, ele relata que a sensação que ele teve é que ele tinha perdido todo o sentido da vida. A vida dele tinha desaparecido. E ele tem um intenso processo durante esses anos todos, pós essa violência, de muita dificuldade. Ele já não via muito sentido em várias coisas que ele fazia antes, ele considerava-se incapaz de fazer aquelas militâncias, como é que ele ia na comunidade, mas na realidade ele estava também em grandes exercícios de nova vida em si. Por quê? Porque agora ele tinha que aprender a se movimentar como um cadeirante. Ele tinha que conseguir reconstruir a sua mobilidade numas novas possibilidades das práticas de existência que ele nunca tinha tido antes, né? E aí ele passa a experimentar o que é produzir novas existências nessa nova situação. E aí ele tem uma frase que é, para mim, uma das frases mais lindas que eu já li, em que ele diz o seguinte no meio da entrevista: a imobilidade me movimentou. Quando ele fala isso na entrevista, eu fiquei profundamente impactado, porque é uma ideia que a primeira vez que me convidaram para falar sobre educação permanente,
eu tinha citado a noção de que a educação permanente não era uma prática no mundo do trabalho que a gente realizava porque alguém definia uma política de educação permanente e a gente ia seguir, né? Eu disse naquela primeira vez que eu pude falar sobre isso que a educação permanente é uma prática sistemática que a vida que nós temos, inclusive da imobilidade no mundo do trabalho, nos produz, não é? Então, que ali no mundo do trabalho, nós trabalhadores, ou que já tivemos muitas inserções no cotidiano do trabalho, me coloco nessa posição, ou todos vocês que têm inserção no mundo do trabalho, ali no campo da saúde, junto com as equipes, como membro de uma equipe que vive aquela dificuldade que é de muitas ordens ali no cotidiano, algumas dificuldades que nunca serão sanadas, porque não é uma dificuldade produzida pela condição do trabalho, não é uma dificuldade pela precariedade dos contratos de trabalho, tem dificuldades que são próprias do trabalho em saúde mesmo. Quer dizer, o trabalho em saúde é um campo de trabalho complexo. Por quê? Porque, de uma certa forma, ele é um trabalho em que o encontro com o outro é um encontro que não está totalmente definido, não é? Então, de uma certa maneira, muitos trabalhadores, às vezes, sentem dificuldade dessa novidade que é o outro no encontro, né? E, muitas vezes, eles relatam de que tentam se proteger, às vezes, quase na imobilidade da presença do outro. Então, o trabalho em saúde é um trabalho que cria muita tensão para nós, que a gente fica, às vezes, inseguro, porque que novidade é essa? Quem é esse que entrou agora que eu não conheço? Quem é esse coletivo que está num grupo de trabalho, numa oficina, que eu não tenho domínio? Então, o trabalho de saúde é um trabalho que está o tempo inteiro expondo a gente para convites para novas mobilidades, né? Então, eu me lembrei muito quando o Marcelo Iljuka falou dessa ideia da imobilidade e da mobilidade, né? Como uma tensão que o mundo do trabalho traz sistematicamente para todos nós trabalhadores de saúde. E aí eu me lembrei de que uma das questões mais interessantes que a gente vivencia no cotidiano de uma equipe de saúde ou no cotidiano de um trabalhador de saúde é o quanto ele se movimenta, o quanto ele produz mobilidade. E isso é muito simples, né? No cotidiano a gente perceber isso. Quem tem experiência em hospital, quem tem experiência numa equipe de saúde da família, percebe que a gente às vezes está dentro de uma regra de uma secretaria municipal, às vezes uma regra rígida. O hospital, isso é muito comum, né? O hospital é cheio de regras, cheio de disciplinarização, e a gente vai acompanhando o dia a dia de um trabalhador, o dia a dia de uma equipe, e você vê como é que ele vai inventando espaços novos diante daquela regra que às vezes quer imobilizar. E o quanto nós trabalhadores vamos inventando naquela imobilidade da regra, da norma, da rigidez, da autoridade, a gente vai inventando no interstício dela, a gente vai inventando por dentro dela outros lugares móveis onde a gente produz novidade para nós e para os outros. E onde, inclusive, a gente muda o modo, às vezes, de cuidar de alguém, não é? Então, isso é muito interessante, porque no cotidiano, nós, trabalhadores, vivemos essa tensão Marcelo Iljuka, não é? Que é essa tensão de produzir a mobilidade num território que, às vezes, nos convida à imobilidade. Ora, eu relaciono isso com a educação permanente, né? A educação permanente, para mim, é essa prática sistemática do mundo do trabalho, em que
a mobilidade que é gerada pelo nosso próprio ato de trabalhar é absolutamente uma escola para nós. Ele é um campo de formação, não é? Então a educação permanente, para mim, não tem nada a ver com educação continuada, não tem nada a ver com cursinho de formação, não é? A educação permanente é a prática sistemática de aprendizagem nossa e dos coletivos a que a gente pertence, com o nosso próprio fazer no cotidiano do trabalho, não é? E com a nossa capacidade criativa que a gente tem de ir inventando o cotidiano, de enfrentar a imobilidade como um incômodo, não é? E essa potência que a gente tira da imobilidade, que aparentemente era a morte. Marcelo Ilka estava dizendo isso. Ele estava morto na imobilidade. Só que as novas experiências de existência que ele tem que realizar, de repente ele se percebe uma potência móvel. E o que acontece com Marcelo Ilka? Ora, ele passa a ver coisas que ele não via. Ele passa a falar de coisas que ele não falava, não é? Ora, eu também acho que isso é a mesma coisa da educação permanente. Quando a gente percebe como a gente é móvel no mundo do trabalho, a gente começa a ver como os outros também são móveis no mundo do trabalho. A gente começa a perceber que onde a gente achava que tinha morte, tem muita vida. Onde a gente achava que não tinha produção, tem muita produção. E aí a gente parece que muda o olho da gente. A gente passa a ter um outro regime de visibilidade. A gente passa a olhar coisas e ver coisas que a gente não via. E aí a gente começa, que nem o Marcelo Ilka dá na entrevista, a falar de coisas que a gente não falava. O Marcelo, ele não falaria nunca antes. A imobilidade me movimenta. Então esta fala, este dizer, é um novo regime de dizer do Marcelo Ilka. Isso acontece com a gente ali no cotidiano do mundo do trabalho também. Você percebe vários trabalhadores mudando o modo de ver coisas, mudando o modo de falar das coisas, quando ele tem essa aquisição do quanto ele é móvel ali no mundo do trabalho, no cotidiano, junto com seus parceiros de trabalho e mais nas afecções que o usuário provoca nele, neste que ele não conhece, neste outro estranho. E ele percebe que muitas vezes, em vez de ele fazer o ato defensivo contra esse outro estranho, que também às vezes ele faz, ele muitas vezes faz o ato ao contrário. Ele faz o ato de se aproximar deste outro estranho, de tentar conhecer este outro mais, de tentar deixar a vida desse outro invadir ele. Ora, isto no mundo do cuidado é a prática minuto a minuto, não é? Então, se você fizesse uma certa cartografia ali das 24 horas de trabalho, da semana de trabalho onde você está inserido, e fosse abrir um novo olho, uma nova fala, e fosse olhar aquilo que você não está acostumado a olhar, você veria que a educação permanente ela é muito diferente dos outros campos de educação, porque ela está ali na ideia básica de que o mundo do trabalho é uma escola e que nós somos aprendizes e produtores desta escola, não é? E isso é chave na ideia de educação permanente. Então este curso, esse processo formativo, ele parte dessa noção de que a educação permanente em saúde é um movimento no cotidiano do trabalho, não é? E que mais? Ele não é algo que vai acontecer porque as pessoas vão ser estimuladas por uma política de governo. Ele acontece. E, portanto, este curso que nós estamos inseridos, ele tem uma outra ideia, além da noção de que a educação permanente em saúde já é um movimento do cotidiano, que é a ideia de que a gente pode ter um outro olho, a gente pode ter uma outra boca para fazer o reconhecimento
reconhecimento dessa educação permanente que ali no cotidiano do trabalho já se realiza as toneladas pelas equipes. E acho que essa é a aposta desse curso, não é? Formar milhares de pessoas que possam ter um outro olho, que possam ter uma outra boca e que possam fazer o reconhecimento de todas essas práticas sistemáticas, abundantes, as toneladas que acontecem no cotidiano dessa imensa rede de cuidado que a gente tem no Sistema Único de Saúde. Eu acho que essa é a questão central que eu gostaria de estar partilhando com vocês e de abrir com as questões que valeria a pena vocês enfrentarem daqui até o fim desse curso durante toda a aprendizagem de vocês. Espero que tenha feito sentido e obrigado por isso.